Boa noite! Boa noite, pessoal! Chegamos a mais uma live, vem chegando aí. Hoje essa live a gente vai falar sobre intestino. Então a gente vai falar sobre o porquê precisamos cuidar do intestino se a gente tem endometriose. Então vem chegando aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que é um dos temas que eu falo que é mais importante, um dos mais importantes dentre todos os que a gente sabe que tem na endometriose. O intestino ele é essencial. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos com tudo então, vamos lá. Vamos começar a conversar porque tem muita coisa pra gente falar e eu quero que dê tempo da gente falar sobre toda a questão do intestino, né? Então a primeira questão é a dúvida que todo mundo tem sobre a relação intestino e endometriose, né? Muitas mulheres com endometriose têm alterações intestinais e elas se perguntam e ficam questionando, a gente se questiona se essa relação dessa alteração intestinal é pela endometriose, então a endometriose que causa essa alteração, ou se é o contrário, se eu já tenho uma alteração intestinal e essa alteração intestinal piora a endometriose. E aí eu posso dizer para vocês que são os dois fatores, tá? Quando a gente fala de doenças intestinais, a gente fala não só doenças, mas às vezes alterações intestinais. Algumas mulheres têm uma predisposição genética ou alterações não só genéticas, como um ambiente que favorece que esse intestino ele não funciona de forma plena. E uma dessas alterações que a gente conhece hoje, que é bem falada, é a síndrome do intestino irritável, em que muitas mulheres com endometriose apresentam os sintomas dessa doença, né, que é chamada síndrome do intestino irritável. Mas não necessariamente toda mulher com endometriose vai ter síndrome do intestino irritável. Então, o que é importante a gente começar a entender? Que algumas alterações intestinais podem ser decorrentes sim da endometriose e existem alterações intestinais que não tem nada a ver com endometriose, mas que quando esse intestino não está funcionando de forma plena, ele pode piorar e causar mais desconforto. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos começar a falar o seguinte, Marcela, vamos começar falando o seguinte. É importante eu cuidar do meu intestino, então, se eu tenho endometriose? Sim, na verdade o intestino é chave do corpo como um todo, independente de doença que exista, a gente precisa cuidar do nosso intestino. E aí eu começo aqui falando um pouquinho sobre um dos fatores que é mais comum na população em geral e não só na mulher com endometriose, que é a constipação, que a gente chama de prisão de ventre, né? Muitas mulheres se queixam de prisão de ventre, que o intestino não funciona, que demora 3, 4 dias para ir no banheiro, e muitas acham que isso é até normal, né? Uma dificuldade para ir no banheiro, começa com aquela distensão abdominal, aumento da produção de gases, fica estufada e até enfesada, né? Porque quando quem não vai no banheiro sente aquela sensação de mal-estar, fica enfesada, fica de cara emburrada, fica mal. Então, a constipação é um dos sintomas muito comuns presentes na mulher em geral, e na mulher com endometriose ela está bem mais proeminente por alguns fatores. Um dos fatores é que muitas das vezes a dor, né, ao evacuar, ou a sensação de dor ao evacuar, ou uma endometriose muito próxima à região intestinal, causa um pouco dessa constipação. E a pessoa que quando tem dor, ela fica com receio de ir no banheiro e ela segura aquelas fezes ali no final do intestino e consequentemente você tem mais dificuldade e vai virando um ciclozinho vicioso, né? Então, quando a gente fala da questão da constipação, um dos principais fatores que a gente tem que observar na endometriose é se essa constipação está relacionada à doença ou está relacionada ao seu estilo de vida. Então eu vou entrar um pouquinho aqui falando sobre alguns manejos da constipação, alguns fatores que você precisa trabalhar se você tem uma prisão de ventre para avaliar se você que não está ajudando o seu intestino a funcionar ou se existe algum outro fator, por exemplo, uma endometriose muito próxima à região ali reto cervical, que é o finalzinho do intestino, reto sigmoide, que cause esse desconforto que a gente chama de constipação, que é a dificuldade de ir ao banheiro, demora de ir no banheiro, ou até mesmo tem que fazer manejos para ir ao banheiro. Então, dentro lá do curso, lembrando, né, gente, o curso de endometriose em equilíbrio, as vagas estão abertas e só tem mais 24 horas para inscrição.
São as últimas 24 horas, o curso vai fechar as vagas amanhã. A gente está com poucas vagas, tem pouquíssimas vagas para inscrição, então até amanhã no máximo, tá? E lá a gente fala esse passo a passo que eu tô falando aqui com vocês, tá? Então a gente tem uma aula só sobre intestino, em que eu descrevo, eu falo sobre todas as doenças possíveis intestinais, como manejar de forma individual e como tratar. Mas aí, aqui que a gente precisa tentar lembrar dos 4 passos para melhorar esse intestino. Os 4 passos principais para você saber se você é constipada porque você não ajuda o seu intestino ou se você é constipada porque existe um outro fator são: o primeiro é o consumo de água. Nenhum intestino funciona bem, gente, sem água. Aqui tá em água hoje, tá? A gente precisa hidratar. Se 80% do nosso corpo é água, imagina se você não bebe, a água para o intestino sobra pouca, porque você precisa absorver para jogar para os outros órgãos. Então, o primeiro fator que você precisa ter atenção é a quantidade de água que você bebe durante o seu dia. As pessoas não bebem água, ou se bebe muito pouco. A gente tem um cálculo para avaliar pelo menos a quantidade média de água que você precisa tomar, que são de 35 ml por quilo de peso. Então faça esse cálculo aí, 35 vezes o seu peso, vê quanto você precisa de água por dia e tente alcançar essa meta. O segundo fator intestinal que a gente precisa para deixar a saúde intestinal em dia é a fibra. Na verdade, todo mundo sabe disso. Quando a gente fala de prisão de ventre, constipação, eu preciso consumir fibra. E geralmente a gente pensa lá naqueles alimentos industrializados, né? Biscoito integral, pão integral. E não são eles as principais fontes de fibra que você tem que incluir na sua alimentação. Você precisa sim incluir na sua alimentação raízes, grãos integrais, por exemplo, aveia, linhaça, quinoa, chia, amaranto, até mesmo arroz integral, um feijão, que são as leguminosas, lentilha, ervilha, grão de bico, os folhosos. Para quem tem constipação, os folhosos são essenciais, legumes, verduras, frutas. Então, o segundo passo para você botar o intestino em ordem, né, a gente começar a tratar essa constipação, a gente pensar nas fibras. O terceiro fator que é super importante para a gente tratar a parte de constipação e avaliar se o intestino é difícil ou se é uma questão que você não está ajudando, a gente chama de probiótico, que são bactérias boas. No nosso intestino a gente tem várias bactérias que têm diversas funções. E uma dessas funções é regularizar a função intestinal, melhorar o sistema imunológico, diminuir o processo inflamatório, diminuir a formação de gases. Mas então, se eu tenho um baixo consumo de probióticos, eu posso não ter de forma favorável o intestino funcionando. Então, você pode usar a partir de uma suplementação ou até mesmo, às vezes, o uso de kefir, kombucha, iogurte. São bebidas que têm colônia de bactérias que podem ajudar bastante na função intestinal. O quarto fator é um dos principais também, é a atividade física. Então, se você não se mexe, o intestino fica parado. Se você se mexe, o intestino se mexe. Então, quando a gente fala de constipação, já sabemos que todo mundo tem que fazer atividade física, mas quem tem um intestino mais preguiçoso é mais um fator. Então, a gente precisa trabalhar o se mexer para o intestino se mexer. Eu tenho certeza que você que fez atividade física e faz, você já deve ter percebido que depois que você faz atividade física, seu intestino fica, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de botar ele para trabalhar, né? Então vamos lá. Se você trabalha esses 4 fatores de forma bem organizada, bonitinha, que você pode até aumentar, e eu explico lá no curso muito bem como que você bota isso na sua prática, o passo a passo disso, esse intestino ele tem que começar a melhorar. Caso ele não melhore, mesmo você fazendo isso tudo, pode ser que exista um fator mecânico que dificulte suas fezes, né, a eliminação das fezes, que, por exemplo, a endometriose. A endometriose, quando às vezes ela está muito pertinho da região intestinal, ela pode empurrar para a luz intestinal diminuindo o calibre e, consequentemente, as fezes têm dificuldade de passar ali. Ou esse empurrar provoca uma reação ali naquela região que a gente chama de inflamatória, que pode também fazer com que faça dor, dificulta as fezes passar. Então, quando você faz o passo a passo
e mesmo fazendo esse passo a passo você ainda tem dificuldade, vale a pena a gente pensar em tratar mais ainda a fundo essa endometriose, né? Avaliar mais ainda, e dependendo do caso você tem que indicar uma questão cirúrgica, dependendo do quadro de extensão da doença que vai pertinho ali do intestino. Então, se a gente tem uma endometriose muito perto, invadindo a luz intestinal, a maioria das vezes é uma indicação cirúrgica da endometriose, e isso deve ser conversado. Bom, então a gente começa a entender que a gente tem que tratar a constipação não só para manejar esse intestino, e gente, quando tem uma constipação, você vai piorar a dor para evacuar, se você tiver dor. Você vai ter mais distensão abdominal, aquela barriga da endometriose. Você vai ter desconfortos na barriga, que pode se confundir com as cólicas, e aquilo se torna uma coisa só e você fica com mais dor. Você vai ter alteração de emoções, ansiedade, irritabilidade, que estão relacionadas à endometriose. Bom, aí associado a isso, a gente precisa entender que se eu trato o meu intestino da parte da constipação, eu também melhoro o meu sistema imunológico, eu melhoro o meu sistema de inflamação, né? O manejo da inflamação, a absorção de nutrientes. Isso dá uma sensação de bem-estar, você melhora a sua qualidade de vida. Então, sim, você tratar a constipação, e lá no curso, o curso online para mulheres com endometriose, a gente explica isso bonitinho, qual é o passo a passo. Você começa a ter melhora e qualidade de vida em relação à endometriose. Já um outro lado, que é bem comum na mulher com endometriose, é a diarreia. Muitas mulheres no período menstrual apresentam diarreia. E as mulheres têm vergonha de falar isso ou acham que é normal. Quando eu tô para menstruar ou tô durante o período, eu vou várias vezes ao banheiro. E essa alternância, né, de você ter prisão de ventre, você ter diarreia, já é um fator para dizer pra gente que seu intestino não tá saudável, e é um fator que a gente precisa tratar. Então a diarreia pode ser um dos sintomas da endometriose, como também pode ser um sintoma de alguma doença intestinal, né, relacionada ao intestino. O que é importante deixar claro aqui, gente? Quando eu falo doença intestinal, existem várias doenças que podem cursar com esses sintomas. Dor, diarreia, constipação, por exemplo, câncer de cólon, doença de Crohn, retocolite, até alergias, intolerâncias alimentares. Mas o que é importante é você excluir, né, todas as outras doenças e tratar esse intestino avaliando os seus sintomas de endometriose e avaliando a melhora nos fatores, tá? Então, voltando para a diarreia, não é normal ter diarreia, não é interessante você ter diarreia. Eu escuto muitas vezes a mulher falando assim, eu tenho diarreia, dá uma sensação que eu tô limpa, limpei tudo, já que eu tava tão presa, agora eu tô limpa. Todas as vezes que você alterna o seu intestino, você provoca um quadro que a gente chama de disbiose intestinal. Lá no curso, a gente tem uma aula só sobre disbiose intestinal, e eu explico para as alunas, né, o que é disbiose, como tratar a disbiose, por que é importante tratar e como a gente percebe que a disbiose tem uma relação com o desenvolvimento da endometriose. Você precisa entender o que é para você tratar. E aí, a diarreia é um dos fatores que você precisa contornar, avaliar e entender que não é normal você ficar tendo diarreia o tempo todo, de tempos em tempos. E aí o que você pode começar a observar? Vamos aos passo a passo. O primeiro é se ela está relacionada a algum alimento que você come. Então, por exemplo, tem mulheres que têm um intestino mais solto quando toma café com leite. É bem comum isso, né? Então, será que é o café? Será que é o leite? Se eu trocar esse leite por um sem lactose, será que funciona? Será que se eu trocar esse leite por um leite vegetal, de castanha, aveia, será que eu fico bem? Será que o café sozinho me dá isso? E o que é importante? A partir do momento que você observa qual alimento pode estar fazendo esse quadro de diarreia, você precisa excluí-lo por um tempo para você começar a tratar esse intestino. Então, não adianta você querer tratar uma disbiose intestinal ou uma diarreia mantendo o consumo do alimento que te causa desconforto. E isso é bem comum. Para só hoje, aí o intestino solta. Para só um pouquinho, aí o intestino solta.
Então, você ficar insistindo num erro para tratar, para melhorar um sintoma, não vai dar certo. Então é aquilo, só um pedacinho pode te dar aquele desconforto, você está fazendo alteração de sistema imunológico, alteração do processo inflamatório, alteração do seu processo digestivo, de absorção dos nutrientes, colocando bactéria ruim ali para dentro e, consequentemente, um dos fatores que deve ser priorizados para você melhorar a sua endometriose e a saúde intestinal, ela fica perdida. Então, o primeiro fator é você identificar o alimento que causa diarreia, se for um alimento. Segundo fator, você precisa excluí-lo, pelo menos por um tempo, para você tratar esse intestino. Ou se não excluir por um tempo, né? Se for um alimento fácil de ser excluído, dependendo, não necessariamente você precisa ter uma substituição, você pode excluir. E o terceiro fator da diarreia é você tratar esse intestino, colocando água, botando bactéria boa, tendo atenção à quantidade de fibra que você consome, porque um dos fatores que pioram a diarreia, diferente da constipação, é a fibra. Lá no curso, né, eu já estou com a segunda turma do Endometriose em Equilíbrio, indo para a terceira do curso online, e a gente explica isso, né, porque muitas das vezes a gente não consegue entender que quando eu estou com diarreia eu preciso diminuir fibra, e quando eu tô com constipação eu preciso aumentar, e fica perdido. O que eu faço? Eu como mais fibra ou como menos fibra? Aonde eu vou? E você entendendo isso, o momento que você tá, qual é a causa da sua diarreia, e você tratando essa diarreia ou essa desbiose intestinal, você consegue manejar isso e botar que seu intestino funcione de forma regular, todos os dias, formando um bolo fecal. Eu mostro lá no curso a fotinha da escala de Bristol, que a gente chama, que é uma escala que você identifica os tipos de cocô e qual é o certo, tá? Bom, então vamos lá, vamos recapitular. A gente está falando aqui que o intestino ele é essencial para o tratamento não só dos sintomas da endometriose, como também para manejar a doença, para você cuidar da sua doença. E para isso você precisa entender se você tem um quadro de constipação ou diarreia, se essa constipação ela é causada porque você não ajuda seu intestino a funcionar e a gente bota a culpa em tudo, ou se não, se tem um fator ali que está impedindo, que está dificultando. Se eu tenho um quadro de diarreia, ela pode estar relacionada a algum tipo de alimento ou a uma doença intestinal, ou um quadro alérgico ou intolerante, ou até mesmo alterações e flutuações hormonais ou um processo inflamatório da endometriose. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A endometriose, quando está muito próxima do intestino, como eu falei lá, ela causa às vezes uma irritação na parede intestinal. E essa irritação da parede intestinal pode causar diarreia. Quando você está irritando aquele lugar, como acontece com os laxantes, você pode causar diarreia. Então, a gente começar a manejar, a identificar os fatores que podem ser causadores da diarreia, excluí-los, tratar a desbiose, mesmo assim você está tendo, pode ser um fato que você precisa olhar mais próximo e avaliar se tem doença ali pertinho. Que essa doença pode estar causando esse desconforto. E aí, a gente precisa tratar essa doença. Diminuir o processo inflamatório dela. A gente fala bastante lá no curso. Como que eu posso usar os alimentos e a dieta a meu favor para diminuir o processo inflamatório da endometriose? Eu posso usar alguns suplementos, por exemplo, ômega 3, a cúrcuma, boswellia, vários chás que ajudam no processo de diminuição de processo inflamatório. E aí, consequentemente, você começa a ter uma melhora tanto dos sintomas, como também tratar a sua doença. Então, dentro da parte intestinal, eu falo que você começa a entender que alternar intestino entre constipação e diarreia não é normal. Você precisa trabalhar os fatores que ajudam o seu intestino a funcionar tanto para um lado como para o outro. E às vezes você tem que excluir certos alimentos que te causam desconforto para você tratar esse intestino. Você precisa entender o que é desbiose e manejar essa desbiose com a alimentação anti-inflamatória, com a dieta da exclusão e com o uso de alimentos que são digestivos, por exemplo. A gente tem uma aula no curso só sobre desbiose. E a partir daí, o que você tem de ganho disso? O primeiro ganho é a melhora dos sintomas.
Eu dou sempre esse exemplo, eu falo sempre de uma paciente minha que ela tinha dor para evacuar, alternava constipação e diarreia, então assim, ela era totalmente sintomática intestinal em relação à endometriose. E aí ela não sabia exatamente, ela ficava perdida, gente, tudo que eu como eu tô desconfortável, eu não sei por onde começar. E um dos principais fatores que a gente precisa começar a entender é a autoobservação. Então ela começou a se observar. Ela começou a anotar, por exemplo, eu comi hoje de manhã alimento X e me deu isso. Eu comi alimento Y e me deu isso. Então, essa questão de você trabalhar a observação do seu corpo, anotar o que pode estar te causando, começa a fazer com que você entenda como que aquele intestino pode ficar melhor sem essa alternância. Aí ela falava assim, Fernanda, mas eu tô perdida. E a gente começou a fazer esse trabalhinho juntas, de começar a identificar, olhar. E lá no curso eu falo sobre isso, você identificar, você anotar, você observar, você excluir às vezes alimentos mais comuns. E depois de um tempinho logo que a gente começou a fazer isso, excluímos os alimentos que davam mais desconforto, começamos a tratar usando chá digestivos, por exemplo, o hortelã é ótimo para digestão, o gengibre, erva doce, são chás que são bem digestivos, o abacaxi, o mamão é ótimo digestivo. Ela começou a perceber que ela poderia ficar mais confortável. E junto com isso, a gente botou bactéria boa, a gente começou a botar nutrientes anti-inflamatórios, e aí a gente começa a perceber que toda a questão da dieta anti-inflamatória com a questão intestinal vai se encaixando. E o que melhorou na vida dela? Primeiro, o intestino passou a funcionar regularmente sem essa alternância, formando até o bolo fecal, porque quando ela tinha diarreia não formava. Segundo, aquela dor que ela tinha para evacuar melhorou. Porque, na verdade, de tanto desconforto, de tanta alternância, então tá preso, dói, tá solto, dói, tá distendido o tempo todo porque tem uma baita processo a gente chama de putrefação, o tempo todo bactéria ali dentro ruim, fermentando, estufa. Então, toda essa alternância fazia que dava dor para evacuar, distensão abdominal que piorava a dor, aquela sensação de estufamento, de gás, aquela barriga extremamente estufada. Então, o que fez diferença na vida dela? Ela entender o que ela precisava fazer para ela modificar aquele intestino que alternava. E é isso que eu falo muito lá no curso. Eu te dou o passo a passo, eu te dou assim, ó, você vai fazer, primeiro vamos observar isso, vamos às vezes excluir esse, vamos colocar esse, vamos tirar esse aqui, vamos entender o que é desbiose e a partir disso você começa a se auto-observar e ver o que pode estar te piorando ou te causando essa alteração. Bom, e aí dentro disso vem um ponto primordial, que é a famosa síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável está sendo bem diagnosticada atualmente, é uma doença que você exclui todas as causas de alteração intestinal e mesmo assim a mulher ou o homem, né, mas aqui eu estou falando da mulher, apresenta essa alternância. Intestino preso, intestino solto e com muito desconforto. E a intestino irritável não tem um padrão, então toda mulher com intestino irritável vai ser constipada, ou vai ter diarreia, ou ela vai alternar? Não, é muito variável. E aí, lá no curso, né, o Endometriose em Equilíbrio, a gente fala do que é endometriose, o que é o síndrome do intestino irritável, quais são os principais sintomas. A gente tem uma aula só sobre intestino irritável com a proctologista Cláudia Joaquim, que ela explica do ponto de vista médico o que é, como se faz o diagnóstico e a partir dali o que a gente pode fazer de tratamento. E aí a gente mostra claramente que o principal fator para tratar intestino irritável é o trabalho da alimentação associado ao trabalho mental. E eu falo o tempo todo sobre isso aqui, né? Muitas das vezes os fatores emocionais, né, estão ligados muito com a relação intestinal. Eu falo sempre sobre a relação cérebro-intestino. O cérebro é muito parecido com o intestino, né? Então, se você entende que aqui tá ligado aqui e que eu posso ter uma alteração intestinal se aqui não tá bom,
E é claro que eu não estou excluindo nada, tá? Eu posso ter uma alteração intestinal porque eu tenho uma alergia, uma intolerância alimentar, ou uma doença ali próxima, mas sim, às vezes não tem nada e você vai ter essa alternância. E aí é aquilo, você tem que começar a trabalhar aqui. E dentro do curso eu falo das técnicas de Mindful Eating, as técnicas de Mindfulness, a importância do trabalho da respiração, às vezes técnicas de relaxamento, yoga, acupuntura. Então você começar a entender que eu posso ter dentro de toda a parte intestinal um quadro de síndrome do intestino irritável, o manejo, o tratamento é a alimentação e estilo de vida. E que o tempo todo eu falo no meu curso de endometriose em equilíbrio. Então, a partir do momento que você entende o que é intestino irritável e que você tem, você não fica naquela dualidade. Vou explicar essa dualidade, tá? Muitas das vezes eu recebo muitas mulheres, eu acho que eu vejo isso muito na prática aqui no dia a dia também, questionando, né, e falando dessa questão intestinal. E aí, a gente tenta procurar as causas, e você procura as causas, e você fica revoltada que seu intestino, você já fez tudo, ele não melhora. E aí, pode ser que você tenha um diagnóstico de intestino irritável e você fica mais revoltada ainda sobre isso, te dá mais raiva. E aí eu falo, por que você está lidando assim com essa doença? Se você tem, é melhor você internalizar que você tem, que você precisa tratar. E trata da melhor forma, achando o melhor caminho, o caminho que te deixa melhor. E isso vai fazer com que sua doença fique melhor. Então, quanto mais irritada, estressada, ansiosa, eu não acredito, mas por que eu tenho isso? Pior vai ser, pior seu intestino vai ser. Então, dentro da endometriose em equilíbrio, a gente fala o tempo todo sobre isso, né? Como eu posso manejar o intestino irritável? O que eu posso fazer se eu tô constipada? Se eu tô com diarreia? Você começa a entender como seu corpo funciona para evitar, por exemplo, que esses episódios de intestino constipado ou diarreia fiquem alternando demais. Um dia tá assim, no outro dia tá com diarreia. Então você aprende isso na prática. E como que eu posso dar algumas dicas aqui, né, algumas orientações? Porque é uma aula que existe que você estude bastante, que você entenda bastante sobre tanto o intestino irritável, sobre desbiose, sobre constipação e diarreia. Mas o primeiro é a questão da observação. Então vamos dar um exemplo. Vou fazer uma prova. Quando eu vou fazer uma prova, meu intestino já começa a borbulhar, a gritar, eu já começo a ficar ansiosa, eu vou correndo pro banheiro. Eu quero ir fazer diarreia. Então, você começar a perceber que, então, peraí, eu tô ansiosa, eu tô para aquela prova, o que eu posso fazer para chegar nessa prova mais calma? Será que eu posso me organizar para antes da prova, para chegar com antecedência, ou para eu estudar bem, ou para fazer uma meditação antes da prova, ou durante o período, ou fazer técnicas de relaxamento mesmo, massagem, acupuntura, para chegar naquela prova mais tranquila e você melhorar esse intestino, por exemplo, essa resposta intestinal. Então, esse exemplo é bem clássico, né? Para a gente entender que existe uma relação cérebro-intestino muito grande e que essa relação vai ser pior se você lida com ela pior. E qual é essa relação com a endometriose? Eu já falei de todas as possibilidades. Então, eu posso ter a constipação, eu posso ter a diarreia associada à doença ou não associada à doença. Eu preciso aprender a manejar esses dois, eu preciso aprender a tratar o quadro de desbiose. Eu preciso entender que se eu tivesse intestino irritável, eu tenho que saber lidar com ela da melhor forma e não ficar brigando com ela. E dentro disso tudo, você começa a entender que se meu intestino está saudável, eu estou melhorando meus sintomas de endometriose. A porta de melhora da dor da endometriose é o seu intestino. Então entenda que a cólica intestinal pode estar ligada à cólica pélvica ou não pélvica, como algumas mulheres apresentam. Então você precisa saber melhorar o seu intestino para você melhorar os seus sintomas de endometriose. E a partir disso, você começa a botar a dieta anti-inflamatória de uma forma plena, né? De uma forma objetiva, para que você queira diminuir mais ainda aquele processo inflamatório, conquistar a qualidade de vida, tratar a endometriose, viver bem com a endometriose e botar ela em equilíbrio. Então, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Estão entendendo, gente?
Faz uma cena aí pra mim. Dentro disso tudo, o que é interessante a gente falar, que lá no curso a gente fala sobre a dieta Low Food Map. Eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar aí sobre Low Food Map. Os Food Maps são carboidratos fermentáveis que para muitas mulheres causam estufamento, gases, aquela barriga distendida pra caramba, causam até dor, né? Porque gases causam dor. E aí na endometriose ela pode ser bem utilizada para melhorar esses sintomas. Então, dentro do curso a gente dá uma tabelinha só para mostrar quais alimentos são low food map, como eu faço essa dieta que é temporária, é super difícil e temporária e que pode ajudar a manejar tanto o intestino irritável como os sintomas intestinal de constipação ou diarreia, tá? E aí, quero finalizar aqui, eu tenho algumas perguntinhas aqui, tô vendo. Espero que vocês tenham entendido, gostado e entendido que eu preciso sim cuidar da minha saúde intestinal para começar a melhorar meus sintomas da endometriose. E não só os sintomas, como diminuir o processo inflamatório. A endometriose precisa ser trabalhada com diminuição do processo inflamatório. E a porta de entrada disso é o intestino. E além disso, o intestino ele trabalha o sistema imunológico. Se você tem uma alteração do sistema imunológico, uma das causas da endometriose, desenvolvimento, é a alteração do sistema imunológico. Então, se ele não está bem, você pode dar uma porta de entrada mais para a piora da endometriose, tá? Então, vamos lá. Quero dar alguns recados antes da gente ir para as perguntinhas, que é o seguinte. O primeiro recado é que hoje, a partir de agora, faltam 24 horas para encerrar as inscrições do curso. Falei lá no início. São as últimas vagas, são limitadas, eu falo sempre sobre isso, porque tudo isso que eu fui falando para vocês, eu tento assessorar todas as minhas alunas do curso, eu tento dar o máximo de ajuda para que elas consigam, não só a partir das aulas que estão lá já disponíveis, ficam disponíveis para você ver a qualquer momento, você pode comprar hoje e acessar semana que vem, você pode fazer no seu tempo, mas a gente tem um grupo de apoio, e esse grupo eu preciso estar sempre pertinho, então quanto menos pessoas eu colocar, mais pessoas, quer dizer, mais difícil a assessoria. O segundo é que quando a gente tem, dentro desse curso, eu vou ter um desafio de 21 dias. Esse desafio faz fazer total diferença, porque dentro do curso eu já pegava você pela mão, eu já falava do passo a passo, botando em prática, mas agora a gente vai fazer juntas. Então, eu vou estar junta com todo mundo, fazer o desafio de 21 dias, para a gente conseguir tratar esse intestino, melhorar a sua dor, melhorar a dor para evacuar, a dor na relação, os sintomas de distensão abdominal, aquela barriga distendida da endometriose. A gente vai começar a botar a mão na massa, tá? Bom, então, vamos lá. Vamos para as perguntinhas agora, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, essa perguntinha é bem interessante. Sangue nas fezes pode ser um sintoma da endometriose? Pode, tá? Não só o sangue nas fezes, às vezes muco também. O muco é como se fosse um pus, tá? Então, todas as vezes que você observa tanto sangue como muco, você precisa anotar, observar se tem alguma relação com o alimento, você precisa conversar com o seu médico sobre essa presença de sangue, principalmente se ele for contínuo, tá? Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Ó, perguntaram aqui das inscrições, as inscrições acabam amanhã e poucas vagas, tá? Opa, sem querer cliquei nessa. Para fazer as inscrições no curso, gente, o link tá na bio, ou pode me mandar um direct, tá bom? Vamos ver essa aqui, ó. Estou tendo diarreia com os remédios manipulados para endometriose. É comum? Estou preocupada. Então, pode acontecer, não sei se você nunca teve diarreia e passou a ter depois que você começou a consumir essas medicações, né? Tem que avaliar qual medicação é essa, se você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, é bem comum quando a gente pega, às vezes, algumas pessoas usando tudo ao mesmo tempo. Então, vou dar um exemplo.
estão usando probiótico, glutamina, ômega 3, está usando a medicação do médico, está usando anti-inflamatório, está usando medicação para ansiedade, ansiolítico. Então assim, você começa a ver tanta coisa, aí toma chá. Então você não sabe de onde está vindo aquilo. Então a primeira coisa é você observar se está relacionado exatamente quando você começou a tomar a medicação que foi prescrita para o seu médico e ela te começou a causar os sintomas. Segundo, se está muito importante, você não espera, você tem que voltar no médico para ele ou retirar ou mudar. E não é comum, tá? Você não pode ficar tendo diarreia com qualquer medicação, qualquer suplemento, qualquer alteração intestinal ligado tanto a diarreia como a constipação, não é para ficar, tá bom? Qual a relação do glúten com a constipação? Quem é alérgico ou intolerante pode ter o processo de constipação com glúten, tá? A Sá perguntou aqui. Então, às vezes você tem uma tolerância baixa ao glúten, então você não digere essa proteína muito bem. Já que falou de glúten, lá no curso tem uma aula explicando o que é o glúten, qual que é essa proteína, por que a gente pode não digerir bem, né? E aí, consequentemente, você pode sentir esse processo de constipação se você não está digerindo ela muito bem. É difícil você ver intolerância ao glúten dando diarreia, mas algumas pessoas têm. É mais comum ter diarreia com alergia ao glúten. Eu tenho algumas pacientes que são alérgicas, né? Tem doença celíaca. E aí elas consomem glúten ou até traços e podem ter diarreia. E o caso da doença celíaca, você tem que fazer a exclusão, tá? Obrigada pela cor. A minha blusa, obrigada, tá? Quem é? Deu, vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui pra gente começar a encerrar. Eu fui abrir aqui e saiu, gente, desculpa. Vamos lá. Aqui vou falando um pouquinho sobre se a alimentação e suplementação pode amenizar os efeitos colaterais do Dianogest. A gente mudou um pouquinho aqui o tema, né, porque a gente tá falando de intestino, mas sim, com certeza, né? O Dianogest é uma medicação usada para tratamento da endometriose, né, como fosse um anticoncepcional, é um anticoncepcional, e ela pode causar alguns efeitos colaterais e você pode, com a alimentação, sim. Por exemplo, a própria dieta anti-inflamatória você já melhora, não só a dieta anti-inflamatória, né, você pode usar óleo de borracha, o próprio ômega 3 ajuda, você utiliza chás que ajudam no processo digestivo, como também na eliminação de líquidos, que às vezes dá uma retenção de líquido, então hibisco, cavalinha, pode ser bem interessante. O Dianogest pode causar espinho? Para algumas mulheres pode, tá? Bom, eu acho que as perguntinhas foram. Eu espero que eu tenha respondido todo mundo. Vou fazer a última aqui. Ó, olha que interessante. Estão perguntando aqui, eu não tô conseguindo abrir, gente. Sobre se esse tema que eu falei aqui, então vamos lá. Constipação, diarreia, intestino irritável vai ser abordado no curso. Todos esses temas e disbiose são abordados. Eu te dou passo a passo de como você tratar. Associado a isso, você vai ter o desafio que vai te ajudar bastante a botar isso em prática, porque toda aula tem já um passo a passo de como você coloca na prática e agora o desafio mais ainda, tá? E a gente tem aula bônus com a proctologista que fala sobre intestino irritável. A gente tem uma aula bônus com uma fisioterapeuta e especialista em saúde funcional, que ela fala do trabalho da respiração, do manejo da dor, que pode estar ligado tanto à questão intestinal como à questão pélvica, tá? Então, sim, você pode ter todo esse material disponível hoje. É só chegar lá no link da bio e clicar e começar a já estudar. E aí, pra gente finalizar, o que é legal sobre o endometriose em equilíbrio, tá? Depois de anos atendendo várias mulheres, eu sempre falo sobre isso. As pessoas me perguntam por que eu criei esse curso. Qual o motivo de eu criar esse curso? Dentro de tudo que eu já vivi da minha vida com endometriose, dos sintomas que eu já senti e que eu sei que quando você tem dor para ir no banheiro, você alternar é muito ruim, você sentir dor na relação é muito ruim,
eu precisava ajudar mais mulheres. Eu precisava aumentar o número de pessoas que eu podia ajudar. Então, por isso eu criei esse curso, porque eu, Fernanda, sozinho, eu não consigo dar conta de tantas mulheres que precisam, sim, colocar tudo isso que eu tô falando aqui em prática, no seu dia a dia. Então, e você tem disponível isso agora, você é só entrar lá e acessar. Então, o motivo de eu estar aqui hoje é para mostrar para vocês que vocês podem modificar a sua relação com a endometriose, começando a estudá-la, começando a botar em prática. E agora? Então, faça isso, gente, não deixe isso para depois. É muito importante. E todas as vezes que eu recebo uma mensagem falando, Fê, foi pequeno, só por aqui, só pelo seu Instagram, que eu comecei a te seguir, que eu comecei a olhar, você começou a mudar a minha relação com a endometriose, você começou a tratar meus sintomas. Então imagina lá dentro do curso. Então olha, gente, esse curso foi com muito amor, carinho, tudo que eu pude botar nele, eu continuo colocando, tem muitos materiais extras que estão sendo criados para você começar a ficar bem com a endometriose, mudar essa relação, entender que você pode viver em equilíbrio, né? Então, endometriose em equilíbrio. Então, ó, beijo pra todo mundo, uma ótima noite, muito obrigada. No domingo à noite, tá todo mundo aqui, fiquei muito feliz. E ó, amanhã tem uma live sensacional, a live com a Thay amanhã. A Thay, ela já participou de uma live comigo, ela vem aqui de novo porque a gente vai falar de um tema que é super importante, que é a dieta anti-inflamatória. Então, como que ela colocou a dieta anti-inflamatória na vida dela e individualizou? E a gente vai falar isso bastante amanhã. Eu quero todo mundo lá amanhã na live com a Thay. E depois que a gente acabar aqui, que ficarem com dúvidas, deixa lá vou deixar essa live salva, deixa lá nos comentários, me manda direct, se inscreva, gente, tem pouquíssimas vagas. Eu acabei de ver que mais uma pessoa acabou de se inscrever. Se inscreva logo, tá? Qualquer coisa é só mandar um direct. Um beijo e boa noite.